Muito bem. Estamos começando hoje a Semana da Paternidade. Todos os anos, o nosso ministério temos procurado dar uma ênfase especial às datas especiais que envolvem a família. Estamos começando hoje, então, como já disse, a Semana da Paternidade. E nós vamos começar durante essa semana, começando hoje, vamos falar um pouco sobre o valor da paternidade. Vamos pensar da importância da paternidade para as crianças, para adolescentes, para a família de um modo geral. Então, de hoje até domingo, nós vamos estar aqui, vamos falar sobre assuntos muito importantes para você, pai, para você também, esposa, incentivar o seu marido, o pai dos seus filhos a assistirem a esse vídeo, enfim, a todo homem que é pai e que também um dia vai ser pai. E nessa semana da paternidade, nós vamos pensar sobre um tema muito importante. Então, vamos fazer uma série de reflexões, uma série de meditações, de mensagens, de reflexões para você a partir da, da palavra de Deus, é claro. E nós vamos pensar sobre aprendendo com Deus a ser pai. Aprendendo com Deus a ser pai. E quando nós pensamos sobre esse tema, nós podemos fazer uma afirmação introdutória. Eu vou ler. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos Deus sendo identificado como mãe, embora alguns textos se apropriam de imagens femininas para descreverem o seu cuidado para conosco. E você pode consultar na sua Bíblia os textos que aí colocamos. Deuteronômio 32:11, Isaías capítulo 46, verso 3, Isaías 49:15, Isaías 66, verso 13 e o Salmo 131, versículo 2. São textos que se apropriam de imagens femininas para descrever a pessoa de Deus. Mas é muito interessante que a Bíblia apresenta Deus como rei, como juiz, como esposo, como senhor e também como pai. E também pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ler na Bíblia várias imagens, várias metáforas para descrever a pessoa de Deus. E é muito interessante que a Bíblia apresenta Deus como Pai. E eu gosto muito dessa frase de John Dawson, que diz assim: uma das revelações mais maravilhosas da Bíblia é a de que Deus é o nosso Pai. Que coisa interessante, que mensagem interessante. Uma das revelações mais maravilhosas da Bíblia é a de Deus como sendo o nosso Pai. Então, nós vamos meditar, tentar responder a essa pergunta: como os homens podem aprender a serem pais a partir dos nomes dados na Bíblia à pessoa de Deus? Vamos pesquisar alguns nomes que a Bíblia dá à pessoa de Deus, o significado desses nomes, e vamos tentar apropriar-se desses significados e fazendo assim um desafio aos pais para que sejam, para que desenvolvam e cultivem essas virtudes, essas características dadas à pessoa de Deus a partir dos nomes que a Bíblia dá a Deus, e vamos tentar trazer esses significados para os nossos dias. E o primeiro nome que nós podemos logo encontrar na Bíblia se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Elohim.
Lá em Gênesis, é o primeiro versículo: criou Deus o céu e a terra. Então, ali nós encontramos a palavra Elohim mencionada. E quando pesquisamos, é claro que nós vamos dedicar tanto tempo à pesquisa dessa palavra Elohim, ela é muito profunda, mas, em síntese, nós podemos dizer o seguinte: se refere a Deus como Criador, sustentador e provedor de toda a vida neste planeta. Então, Elohim significa, dá a entender, tem um significado de que Deus é Criador, Deus é sustentador e Deus é provedor de toda a vida neste planeta. Que coisa interessante. Deus, o nosso Pai, ele é criador, sustentador e provedor. E a pergunta, então, que se coloca é a seguinte: como podemos, então, aplicar esse significado aos nossos dias, a esse papel tão importante que nós, homens, desempenhamos em nossas famílias? E eu quero, então, tentar responder da seguinte maneira, nessa primeira reflexão desse primeiro dia da Semana da Paternidade. Que você seja um pai criativo, que você crie memórias na vida de seus filhos. Procure criar memórias na vida dos seus filhos. Esse é um grande legado que você, pai, pode deixar na vida dos seus filhos, das suas filhas. Crie memória. Pense em coisas bem legais, coisas criativas, para que os seus filhos no futuro se lembrem de você como sendo um pai criativo que criava coisas para marcar positivamente a vida dos seus filhos. Outro significado, outra mensagem que podemos trazer para os nossos dias é esse desafio: seja um sustentáculo na vida de seu filho. Dê apoio emocional quando precisar. Elohim que significa o Deus que cria, o Deus que sustenta. Então, que você seja um sustentáculo, um apoio, essa é a ideia, que os seus filhos vejam em você um apoio, uma coluna, um apoio em todos os momentos que eles atravessarem, os momentos especialmente mais difíceis da vida, e que você esteja presente na vida dos seus filhos, dando esse apoio que eles tanto precisam. E também o terceiro desafio, a partir do significado da palavra Elohim, é que você, pai, seja um provedor, não apenas em termos de bens materiais, mas proveja alimento espiritual, emocional para os seus filhos. Os seus filhos também têm fome espiritual, seus filhos têm fome emocional, e você precisa prover para eles esse sustento, essa provisão, não somente de bens materiais, mas também de alimento espiritual, provendo condições para que os seus filhos se alimentem do pão que vem do céu, que é o pão da palavra de Deus, que os seus filhos também se alimentem da provisão que você tem para eles no que tange à vida emocional. Então, Elohim significa o Deus criador, o Deus que sustenta e o Deus que provê. Que você, pai, possa ser esse tipo de pai que Deus é para nós. Que você seja um pai criativo, pensando em estratégias, pensando em coisas bem legais que possam marcar a vida de seus filhos. Que você seja um apoio, um sustentáculo para os seus filhos, especialmente nos dias difíceis. E que você seja um pai provedor, não somente de coisas, de bens materiais, mas da provisão, do alimento espiritual, do alimento emocional, para que os seus filhos cresçam saudáveis, não somente fisicamente, mas
também do ponto de vista espiritual e emocional. Os seus filhos vão ter uma boa referência, uma boa associação da palavra pai com o tipo de Deus a partir do momento que você se apresentar a eles de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Então, os seus filhos vão ter uma visão boa, positiva, de Deus enquanto pai, a partir da paternidade que você insere na vida dos seus filhos e que você possa meditar nesse primeiro dia da semana da paternidade. Que Deus abençoe você, que você seja esse tipo de pai, criativo, sustentador, apoiando sempre os seus filhos e também um pai provedor. Compartilhe essa semana da paternidade para os seus amigos, para os irmãos da sua igreja, para a sua família, através, por meio do Instagram, Facebook, na internet, pelo Twitter e também pelo YouTube. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que você seja um pai que esteja imitando Deus, que é o nosso Pai eterno. Até amanhã, no segundo dia da semana da paternidade.